Cândido Mota, hoje dia 21 de maio de 2024. E o pãozinho de Santo Antônio, derivado da novena em honra a Santo Antônio. A novena em honra a Santo Antônio. Delícia. Então, o que aconteceu ali na Fórmula 1, né? Tem todas aquelas teorias, né, de competitividade, chegavam algumas tecnologias e iria elevar o custo das empresas, tal. Aí com o tempo as marcas de cigarro seriam proibidas, né? Toda essa teoria aí do caos, né? Mas no fundo e na base, né? O que acontecia é que havia uma combinação indesejada, né? Havia esse preconceito implícito e explícito a uma supremacia do Senna com um carro bom. E aí, com essa fixação funcional de tornar o Senna out e não in, né? O que é out? Out é uma preposição em inglês que significa fora, né? Ah, o Senna está fora de moda. Mas como que concretiza esse Senna fora de moda? Ah, concretiza tornando essa temporada do Senna out. Vamos, né? Em tese, aquela noção assim, vamos provar quem é o Senna? Vamos provar. Como? Deixa ele passar, né? Criar uma condição que potencialize ele passar a temporada em branco, um problema do começo da temporada até o final. A hora que faltar 2 corridas lá para o final da temporada, o Senna acertou o carro. E aí ele vai competir, vai ganhar 2 corridas e não vai ser campeão mundial. Então, como que isso acontece? Né? Eu já passei por algumas experiências profissionais em que existe esse efeito de replicar, né? Replicar um fenômeno em relação à pessoa. Da mesma forma que você fica conhecido como muito criativo e inovador, as pessoas podem dizer que todas as ideias da pessoa são ruins, né? Ah, mas essa ideia vai dar esse retorno. Ah, mas vai dar esse retorno, mas vai ter muito prejuízo paralelo a isso, vai ter muito efeito colateral, não compensa, quer dizer. Então, essa habilidade de comunicação do ser humano permite isso, né? Você pega algo bom, transforma em ruim, pega o ruim, transforma em bom, quer dizer, pela capacidade de comunicação. Que no fundo, comunicação é manipulação. Que tipo de manipulação? De fazer crer e de fazer, né? Aqui na novena de Santo Antônio, a novena eterna em honra a Santo Antônio, fazer crer primeiro, depois fazer, comer o pãozinho abençoado de Santo Antônio. Isso é a manipulação? A novena de Santo Antônio é a manipulação do começo ao fim. Mas é uma manipulação cheia do quê? De bioética, cheia de ética. Porque comunicação é manipulação. Manipulação do quê? Do que for a ser manipulado. O conceito a ser manipulado. Então, Santo Antônio, padroeiro da família. Isso pode ser manipulado? Pode ser manipulado, no sentido de bioeticamente se tornar cada vez mais forte, mais significativo e melhor a família. Então, com esse processo de depreciação do Senna, né, de tirar valor do Senna, a força na marra, houve uma exposição do Ayrton Senna da Silva ao risco de se ferir. E isso impactou a equipe que ele atuava, né, a Williams Renault, isso impactou. E aí é como se é algo psicológico isso, e de natureza até psiquiátrica, no sentido mental, quer dizer. E aí começou a ficar assim, incrivelmente, né, falando, até parece uma brincadeira isso, mas começou a ficar fora de moda trabalhar para o Senna, quer dizer, mas o Senna, né, trabalhar para o Senna, ele, né, é algo, né, por quê? Porque praticamente, embora isso não foi falado nem escrito, o Senna foi o pivô, foi o motivo, né, de toda aquela
alteração de regulamento. Porque a ideia justamente era impedir o Senna de fazer esse consórcio. Consórcio entre a capacidade do Senna, a experiência dele, as habilidades que ele já tinha, o conhecimento que ele já tinha, com um carro que funcionava bem, no padrão de tecnologia que era vigente, não era nada assim fora do normal. Então, essa história que encareceria tal, isso aí é tudo assim, fábulas, né? Fábulas e mais fábulas. Na verdade, são manobras de engodo para justamente disfarçar o quê? Manobras de enganação para disfarçar justamente o alvo. O alvo era o Senna mesmo, quer dizer. E aí, isso contagiou esse circo da Fórmula 1, contagiou as equipes. E aí tudo que o Senna fazia era assim, se ele falava sério é porque ele estava bravo. Se ele fazia uma brincadeira de bom humor, é porque ele não tem responsabilidade, olha, fica brincando. Tal. Se de outro lado ele dava uma mensagem de afeto, olha que uma pessoa cheia de sentimento, quer dizer, não tem... Né? Mais ou menos começou a se ter aquele cenário daquele filme do Brad Pitt, o Moneyball, né? Tem uma reunião que o gerente lá faz, né? Que é interpretado pelo Brad, e ele faz com aqueles olheiros que selecionam jogadores e tal, quer dizer, e os olheiros começam a falar coisas absurdas, assim, vamos contratar esse jogador, por quê? Ah, ele tem uma namorada bonita, e isso significa que ele é confiante e tal, quer dizer, né? Falou, gente, vocês estão... em que planeta vocês estão, quer dizer, nós temos pouco dinheiro, temos que fazer um time para, né? Esse tipo de sugestão que vocês estão, né? O gerente ali na figura do Brad Pitt já foi um time Atlanta, né? Atlanta Oaklands, né? Parece que esse que é o time, foi o time do Moneyball. E ele começa a desmontar essa estrutura preconceituosa, né? De achar que alguém é bom porque fala isso e que é ruim porque falou aquilo. Mas foi montado mais ou menos essa estrutura, assim. Na minha percepção, na minha interpretação desses fenômenos, houve um psicologismo ali, né? De tornar o Senna a solução-problema e o problema-solução. Quer dizer, o Senna é a solução? Mas é uma solução cheia de problema. E o Senna é problema? Lógico que o Senna não é problema, ele é muito querido, ele é uma solução, né? Como eu disse, o Senna é problema? Não, é solução. Mas o Senna é solução? Lógico que não também, quer dizer, o Senna também é problema, quer dizer. Começou a haver assim um desequilíbrio, né, no relacionamento com o Senna. Eu já passei por isso. Mas por causa disso eu sou o Seninha de coração, quer dizer. Não, é uma forma de eu me identificar, né? Às vezes eu falo isso, eu sou Seninha de coração, quer dizer. É uma forma de eu me identificar com o Senna, quer dizer. Então, se você mostra a diferença, algumas habilidades a mais, você vira uma solução-problema e um problema-solução. Já tem acontecido isso comigo meio assim direto, né? Meio que direto, porque a turma não aguenta a pressão de alguém criativo perto. Eles começam a chamar o cara de mil e uma coisas, e ao mesmo tempo é o cara maravilhoso que fez a faculdade, abrir um curso novo e ganhar milhares de reais, por exemplo, no meu caso, né? Então, é algo assim bem patológico mesmo, né, das organizações, assim, né? As organizações têm um grau de doença alto no Brasil, a administração pública, bem alto. E quando elas têm contato com alguém criativo, isso potencializa, porque essa pessoa passa a ser vista como perigosa, uma pessoa que começa a criar. E aí se cria, se inova, ganha poder informal. E esse poder informal vai virar formal, vai virar dinheiro, vai virar remuneração alta. Esse cara daqui a pouco vai ser diretor da escola, vai ser o reitor. A turma entra em desespero. Não? E aí tem ironia também. O pessoal fala assim, mas você acha que você é Deus, superior a tudo e a todos? Tá, aí se você não cria, fala, mas você tem potencial, ajuda a gente, cria tal. Aí você cria. Não, mas criou demais. Tá querendo ser reitor da escola? Não? É desse jeito. O Brasil é desse jeito, com a cultura escravocrata. E você acha que internacionalmente, se o Brasil tem cultura escravocrata, alguém implantou isso aqui? E esse estilão de colonização aí, quer dizer, que
né, vigorou aí por séculos e séculos, quer dizer, a Europa também, a Europa tem o Vaticano, mas a Europa também não é santa. A Europa fez muita coisa errada, os países europeus, né? Mas são maravilhosos, e nós somos descendentes, principalmente de italianos, mas também de espanhóis e franceses, né? Nós somos essa tríade europeia, mais forte na Itália, um pouco menos forte na Espanha e com um pé na França. Por que só um pé? Os dois pés na França, né? Temos um pouco, né? E é legal isso, né? É legal essa concepção do professor Giroto nessa. E quando o professor fala, né, assim, a Europa é maravilhosa, mas também, né, tem seus pecados históricos, tal, quer dizer. E por que você fala isso? Porque eu tenho moral para falar. Pela minha origem europeia, que é bem diversificada, tenho moral para falar. Quer dizer. É isso aí. É isso aí. Giroto, você é superior, você é sempre superior a tudo e a todos, e sabe tudo sobre todas as questões, quer dizer. O pessoal tem esse negócio, o pessoal gosta de ironizar a gente, porque a gente reflete um pouco, tá achando que é Deus, quer dizer, e o pessoal fazia um pouco isso com o Senna também, o Senna acha que acredita em Deus, que nada de ruim pode acontecer para ele, quer dizer, o pessoal é preconceituoso, entendeu, contra quem é criativo e trabalhador. O Senna foi lá na chuva, aprendeu a correr na chuva, e depois que ele aprendeu, Senna, chato, dirige melhor que todo mundo, pilota melhor que todo mundo na chuva, que ódio do Senna, quer dizer, era admiração, mas virou inveja, entendeu? No começo todo mundo, que lindo, tal, aí depois se viu que aquilo ganhava corrida, ganhava campeonato, meu Deus, o Senna dirige, a gente vira uns patinhos perto do Senna na chuva, e o Senna vira um avião na chuva, quer dizer, é desse jeito, gente. O ser humano não é brincadeira, não. Mas é legal, né? É legal a gente entender o sentido psicológico dessa temporada de 1994. Sentido psicológico e psiquiátrico. Isso é importante. Abraço. Pãozinho de Santo Antônio. Ajuda a raciocinar. Um grande abraço do professor Giroto.